você está numa escola bíblica dominical. Por isso não usamos revistinha, amém? Porque se fosse escola da revistinha dominical, a gente usaria revista. Mas é escola bíblica dominical, então a gente usa a palavra de Deus, amém? Graças a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Sobre fé, a gente encerra hoje, amém? E vou encerrar com esse texto aqui que é uma grande experiência, amém? Quem abriu o livro do profeta Daniel, capítulo 3, diga amém. Tem alguém que não abriu? Diga misericórdia. Todos abriram? Diz assim no versículo 10 do capítulo 3 do livro do profeta Daniel: Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. A esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantais? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, e se de toda sorte de música para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu vou repetir essa segunda parte do texto. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus, e suas vestes foram lançadas dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu porém vejo 4 soltos, que andam passeando dentro do fogo. Eu vou repetir, irmãos: que andam passeando dentro do fogo. E nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram os satrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me empolgo muito lendo isso. Eu não sei você, mas eu me empolgo e me emociono lendo isso, porque que mostra verdadeiramente quem é o Deus de Abraão, quem é o Deus de Isaac, quem é o Deus de Jacó,
quem é um Deus que enviou Jesus Cristo e que fez ele morrer por mim e por você, e que o ressuscitou dos mortos e faz com que ele esteja presente no nosso meio todos os dias da nossa vida, quando assim o servirmos de corpo, alma e espírito e de todo entendimento. Amados irmãos, acredite, dentre muitas experiências que nós vemos na Bíblia, de abrir o mar vermelho, tá? Nós vemos experiências de fogo descer do céu, nós vemos experiências de paralítico andar, de surdo ouvir. Amados irmãos, mas eu falo para você que essa experiência aqui, de ter uma fornalha aquecida 7 vezes mais, e 3 homens serem lançados lá dentro, a palavra fala que a quentura era tamanha que queimou os homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, os primeiros que levantaram ele para jogar lá dentro já foram queimados. Significa que aqueles homens embaixo, suponhamos que eles estavam com Sadraque, Mesaque e Abednego suspenso, não é isso? Vamos supor que cada 2 homens levantaram um deles, tá? Então, se tinham 3, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, devia ter pelo menos 6 homens para levantá-los, não é isso? A não ser que os homens fossem do tamanho do David, aí bastava um, não é isso? Mas aí, levantou Sadraque, Mesaque e Abednego. Então você imagina a cena, tá? Os soldados embaixo pegando fogo, e Sadraque, Mesaque e Abednego em cima, intactos. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar as roupas do homem embaixo incendiando, e as roupas dos que estavam em cima intactas, Leandro? Porque a palavra fala que os homens que levantaram Sadraque, ou seja, levantaram para jogar na fornalha, esses homens pegaram fogo, diz a palavra. Então o milagre já começou a acontecer, não quando estavam dentro da fornalha, mas já fora da fornalha. O sobrenatural de Deus já aconteceu na vida daquele, porque se queimou os soldados, pela lógica, os queimariam também. E isso, irmãos, me deixa estarrecido de maravilhado, se é que existe essa palavra. Eu fico maravilhado e sou impulsionado a querer buscar isso. Eu sou impulsionado a viver isso. E acredite, por mais que eu ainda não alcancei nível espiritual para viver isso, eu acredito plenamente que isso aconteceu. Eu acredito plenamente que isso foi real. E acredito plenamente que isso é totalmente possível de acontecer hoje, de forma mais impactante ainda. Eu vou exemplificar para você. Eu acredito que pode estourar uma bomba de hidrogênio em cima na casa de um servo do Senhor, e a bomba de hidrogênio estourar tudo que está em volta e a casa dele ficar inteira com ele dentro. Eu creio que Deus pode sacudir esta terra e num perímetro enorme de milhares de quilômetros, Ele arrasar tudo e preservar cada um dos seus servos que adorem Espírito em verdade. Não que se o servo morrer, é prejuízo, não, ele está na glória. É vitória de qualquer maneira. Se Deus livrar, é vitória. Se morrer, é vitória porque está na glória. Amém, igreja? Então eu creio plenamente nisso, não é isso? Embora eu estou falando de fé para você, amém? Estou pregando de fé, mas quando o Espírito Santo usa a minha boca para falar de fé, eu não estou falando de fé só para você. O Espírito também está me ensinando sobre fé, amém? E me impulsiona a buscar cada vez mais viver sobrenaturais na presença de Deus. É muito bom vermos testemunho quando alguém é curado de câncer, quando alguém tem um livramento, né? Quando alguém, a irmã Maria, que estava vindo para o culto, tomou um tiro de fuzil no rosto e não aconteceu nada, está aí para a glória de Cristo, a bala entrou, está lá, o médico, 1 milímetro pegava a tua coluna, mas não pegou, Deus botou a mão, não é isso? E 2 dias depois ela estava aqui entrando para ver o lugar novo, e agora está cultuando com a gente aí, sem nenhuma lesão, sem nada. Eu creio. O testemunho das pessoas é maravilhoso. Mas acredite no que eu vou falar para você. A cada dia eu busco um testemunho pessoal. A cada dia eu busco um testemunho pessoal. Não a cada dia fazer prova de Deus. Não querer que aconteça alguma coisa para Ele provar que é Deus. Não, querido. Mas experimentar do seu poder. Experimentar da sua unção. Experimentar da sua glória. E eu tenho visto na Bíblia, Senhor, o que é necessário para a nossa fé aumentar. O que esses homens tinham, Senhor. E o que eles tinham, amados irmãos. Antes de entrar no que eles tinham, eu quero falar dessa fé nos dias de hoje. Dessa fé nos dias de hoje. Em 1998, um judeu mesmo, morador de Jerusalém,
de Israel, melhor dizendo, ele se converteu a Cristo. Ele se tornou um cristão, um servo do Senhor, sendo rejeitado assim por toda a sua família. Eu disse, toda a sua família. Se ausentou de Israel, foi morar por um período na Austrália, porque toda a sua família o rejeitou. Fez a sua vida na Austrália. Passado um período, ele voltou para lá, ele orou, ele consagrou a vida dele, e o Senhor falou, lhe darei uma experiência, que resgatarei toda a sua família para mim. Mas aquele homem, ele chorava dia e noite pela sua família, ele jejuava dia e noite pela sua família, e a família era temente a Deus, mas não acreditava em Cristo como o Messias. E aquele homem, amados irmãos, o foco dele não era fazer a sua vida, o foco dele não era alcançar riqueza, mas o foco dele era fazer com que o Senhor abrisse o entendimento dos seus familiares. Quem está entendendo, diga amém. Então, ao ouvir essa mensagem, acredite que seu familiar pode ser alcançado, que o nosso familiar um dia estará aqui glorificando o Senhor conosco. Amém, queridos? Creia nisso. Só que o que esse homem fez para viver tal experiência que eu vou contar? Este homem orou e jejuou 10 anos pela sua família. Pastor, mas é muito tempo. Mas de uma vez só, numa tacada só, ele converteu a família e dezenas de pessoas que estavam à sua volta. Pastor, o que aconteceu? Agora eu fiquei curioso. O Senhor manda ele voltar lá para a terra dele. E quando ele volta para a terra dele, está um alvoroço na cidade. E aquele alvoroço terrível na cidade acontecendo, ele vê que tem um lugar isolado pela polícia. E esse local isolado pela polícia está o esquadrão antibombas. E lá no meio daquele local isolado está uma criança de 10 anos de idade, que foi brincar numa determinada região e pisou numa mina. E essa criança estava com o seu pai. E ele pisou, mas quando pisou, o pai não se mexe. E o pai chamou as autoridades tiraram o pai dali, de perto da criança, isolaram o perímetro, porque era uma bomba de grande potência. Era uma bomba que destruía um grande perímetro. E os homens tentando desarmar, não tinha como desarmar aquela bomba. Estavam estudando como desarmar aquela bomba. Isso aconteceu em 1998, a história ela é verídica. E ele pisado naquela bomba ali, e a família já desesperada, porque o menino já estava ali há 10 horas, com aquele pé em cima daquela mina. Se levantar o pé, explode. Esquadrão de bomba, aquela coisa toda. E aí convenceram a família de que não tinha jeito, a criança ia morrer. E ele chegou. E quando ele chegou, amados irmãos, o Senhor falou para ele, vai lá e tira o menino de lá. E ele pediu para passar, não deixaram ele passar. E ele falou, mas ele vai morrer, não vai morrer? Não tem jeito, meu sobrinho vai morrer. Eu vou passar. E não queriam deixar ele passar, eu falei, eu vou passar. E Jesus Cristo, o Messias, que foi crucificado nesta região e que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo livrará eu e livrará ele. E aquele cerco que não queria deixar ele passar, até que ele corre, passa por baixo do isolamento e chega perto do menino, e eles não podem ir, porque vai morrer todo mundo. Estava esperando o momento em que o menino ia se cansar e ia tirar o pé e ia morrer. E amados irmãos, aquele tio chega para aquele menino, se ajoelha, fica do tamanho dele, e chama ele e fala, o tio não ia entrar aqui, se o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não mandasse eu entrar. Por mais que o tio te ame, se eu entrasse aqui sem Deus mandar, eu me mataria e perderia a minha salvação. Mas Deus falou para mim, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você vai sair daqui comigo e não vai acontecer nada. Você crê, meu sobrinho, que Jesus me enviou aqui e falou, tio, eu creio. O tio ficou em pé, deu a mão para ele, então pode tirar o pé. Ele tirou o pé da mina e foram. Aquele cordão de isolamento, ele estava até o perímetro em que a bomba atingia. Quando eles saíram,
cerca de 40 metros do isolamento, a bomba explodiu. E toda aquela família, porque ele bradou e falou: o Jesus da Bíblia, o Jesus que ressuscitou dos mortos, ele vai tirar eu e o menino de lá com vida. Irmãos, qual é o nível de fé que você precisa para viver uma experiência dessa? Aquele homem colocou a vida dele à prova, ele colocou a vida dele diante de Deus. Amados irmãos, só que tem um detalhe: ele estava orando para que o Senhor salvasse a sua família. E como a palavra fala que esse povo é um povo de dura cerviz, só sendo algo muito grandioso mesmo, muito impactante, para salvar aquela família. E de repente você tem um parente assim, de repente você tem na tua casa assim, com um coração tão endurecido, que precisa de um impacto desse para se converter, e Deus tem poder para fazer. Mas o que moveu Deus a fazer tudo isso foi a fé de um homem que moveu o coração de Deus. Então, amados irmãos, se tem uma coisa que temos que buscar, não é ouro e prata, não é os bens dessa terra, mas é essa fé. É essa fé que temos que buscar, a fé que vai nos salvar. Aleluia, glória a Deus. E pode ser sim responsável, pode levar a salvação da nossa casa e da nossa família. Só que como que foi para esse homem, ô David, como foi para esse homem, Leandro e outros irmãos que aqui estão, como foi para esse homem ser rejeitado pela sua família? Como foi para esse homem olhar para o seu pai dizer: tu não é mais meu filho? Imagina a mãe virar as costas para ele, os irmãos. Imagina o pai falar: tu não tem parte dessa herança, tu não tem parte dessa família. Imagina ele perder toda a família, ele ser cuspido de toda a sua sociedade e o seu meio, porque aceitou Jesus. Irmãos, é impossível alguém fazer isso e Deus não honrar. E esse homem ainda não levou para o pessoal. Esse homem, ao se converter verdadeiramente, ele passa a conhecer Efésios 6,10, que a luta não é. Ele vai para o joelho, ele chora pela mesma família que o rejeitou, ele chora pela mesma família que o amaldiçoou, mas não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. E através desse homem rejeitado, toda a sua família e uma grande parte do povo que ali estava, incluindo alguns soldados, abriram a sua boca e confessaram: só Jesus Cristo é o Senhor. E o que acontece muitas das vezes? Falta de nós sacrifício. Falta de nós, às vezes, sacrifício. Pastor, não concordo. A palavra do Senhor fala lá em Osés: misericórdia quero e não. E o conhecimento de Deus mais do que? Que sacrifício que ele estava falando? De animais. Eram os animais que eram sacrificados. Mas quando falamos de sacrifício, amados irmãos, é matar a nossa carne, é orar mais do que nós oramos, é ler mais do que nós lemos, é jejuar mais do que nós jejuamos. O jejum não é um sacrifício? O jejum não é você matar a sua vontade de beber água, não é você matar a sua vontade de comer, de ver televisão, de atender telefone, não é isso? De se relacionar intimamente, de sair, de ouvir uma música. Não é o momento em que você se separa para buscar a Deus, matando todas as seus desejos carnais, físicos, voltando somente a sua mente para Deus. O jejum, ele não é um sacrifício. Acordar de madrugada, não para orar 10 minutos, mas separar pelo menos 1 hora pela madrugada, dar 1 hora do teu sono para Deus, isso não é um sacrifício? Este homem fez tal sacrifício, porque ele acreditou no sacrifício da cruz, e o nome do Senhor foi glorificado na vida dele. E o que nós muitas vezes não queremos fazer são sacrifícios.
Nós não queremos sacrificar uma parte do nosso tempo. Nós não queremos sacrificar nossa razão, nosso eu, para ver o agir de Deus, para ver o mover de Deus. O povo judeu ia ser dizimado. Na época do rei Assuero, quem sabe, diga amém. E a palavra do Senhor fala que Deus usa Esther. Deus move o coração de Esther a chamar o povo e convocar um jejum de quantos dias? 3 dias. E não era esse jejum profanado que a gente tem hoje, não. Pastor, explica esse jejum profanado. Jejum de meia-noite a meio-dia. Eu vou dormir, dobro o joelho, depois de ter visto novela, filme e tudo. Ah, Senhor, eu quero consagrar um jejum a Ti, Senhor, pelo propósito tal. Aí, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, tá, vai dormir. Dormiu. Acorda para ir trabalhar, escova o dente, faz tudo correndo, tem aquela coisa. Vai para o ponto de ônibus, chega lá, passa na banca de jornal e vê quem ganhou o jogo ontem, né? Vê quem foi morto, vê o que aconteceu. Daqui a pouco senta no ônibus, pega ali o celular, vê tudo que é tipo de WhatsApp, vê tudo, vai para o trabalho, ri do colega, ri do outro, vai trabalhar, vai fazer, dá um pouco de sede, vai lá no bebedouro, mete a boca lá, esqueci, estou de jejum. Aí volta, quando dá meio-dia, não é isso? Meio-dia em ponto, vai lá, Senhor, eu quero entregar esse jejum a Ti. Fiz jejum, não, isso não é jejum. Jejum é quando você não faz nada a não ser buscar a Deus. Porque eu não como, porque eu estou buscando a Deus. Porque eu não bebo água, porque eu estou buscando a Deus. Porque eu não atendo telefone, porque eu estou buscando a Deus. Porque eu não saio, porque eu estou buscando a Deus. Porque eu não vejo televisão, porque eu estou buscando a Deus. Porque eu não converso com a minha esposa, com a minha filha, ou com quem quer que seja, porque eu estou buscando a Deus. Eu estou isolado de tudo e de todos. Nome disso, pastor, jejum. Consagrar o momento a Deus. E quando se falava em jejum, quando falou 3 dias de jejum, foi 3 dias sem trabalhar, foi 3 dias sem lavar, foi 3 dias sem cuidar da casa, foi 3 dias sem fazer comida, foi 3 dias sem comer, foi 3 dias sem beber, foi 3 dias sem dar pasto para os animais, sem fazer nada, foi 3 dias de cara no pó, invocando a presença de Deus. Foi um grande sacrifício que aquele povo que estava condenado à morte fez. Mas através desse sacrifício, o rei estendeu o cetro e permitiu que ela entrasse na presença dele. Esquece Assuero, esquece. Esther é a mulher é símbolo de quem? Junto com o povo simboliza o quê? Corpo. Se humilhando para entrar na presença do rei, para que o rei a autorize a entrar, porque o seu rei não esticasse o cetro, ela não poderia entrar na presença dele. Quem sabia disso, diga amém. Ele tinha que estender o cetro, autorizando, e a palavra fala que quando aquele povo se consagra, quando aquele povo se santifica, quando aquele povo se humilha, quando aquele povo busca a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela se apresentando diante do rei, significa a nossa oração, chegando lá na porta da eternidade, mas não dentro dela ainda, e o Senhor analisando, e o Senhor estendendo o cetro, aleluia, permitindo que a oração chegue, permitindo que ela chegue na presença dele, e revele o problema é esse. E o rei, que tipifica o Senhor, dando a solução. Então ali, nós vemos o caminho. Agora, fazer uma pergunta. Tinha solução para o problema? Tinha solução? Ninguém sabe o edito que foi feito, através daquele que foi enforcado, Amã, que exterminasse todos os judeus. Quem conhece, levante a mão. E a lei foi baseada em que termo? O anel do rei, baseado na lei de que povo? Medos e persas, que era irrevogável. Tinha solução para aquele problema? Não. Dentro da razão humana era impossível aquilo se reverter. Eu não sei o que você está passando, não sei. Mas quando aquele povo esqueceu toda a sua vida, tudo que girava ao seu redor, quando aquele povo esqueceu todas as suas diferenças e se uniram em um só propósito, aleluia,
matando o seu eu, a sua vontade, sacrificando-se diante do Senhor, o Senhor trouxe solução para os seus problemas, permitiu a entrada na presença do rei, enviou a solução. Amados irmãos, nós queremos solução, mas queremos permanecer na mesma posição que estamos, queremos permanecer no mesmo ritmo de oração, no mesmo ritmo de leitura da palavra, no mesmo ritmo na obra do Senhor. E que ritmo é esse? 2 capítulos da Bíblia. Que ritmo é esse? 10 minutos de oração. Que ritmo é esse? Jejuar nunca. Mas esse povo, amados irmãos, tudo isso está aqui por sombras, como sombra de coisas futuras. E todo o povo foi salvo, aleluia, pela atitude que Esther teve. Toda a tua casa pode ser salva pela sua atitude. Quem está entendendo, diga amém. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego, pastor, o senhor vai falar dele? Não vou. O que aconteceu na vida desses homens na fornalha de fogo ardente não foi definido ali. Foi definido quando lá atrás eles assentaram no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. E vou mostrar para você que houve ali um sacrifício. Porque os manjares do rei eram as melhores carnes, eram os melhores doces, eram as melhores roupas. Amém? O rei mandou somente que eles fossem criados e alimentados da mesma maneira que o rei era. Só que esses homens eram o quê? Escravos. Então imagina esses homens chegando como escravos naquele local na Babilônia, e o rei manda, dá para eles a melhor roupa, dá para eles a melhor comida, dá para eles a melhor bebida, melhor. Faz com eles tudo que você faz comigo. A comida que vem a mim, a bebida que vem a mim, é que você vai dar para eles. Na visão de muito crente, porque acredite, tem mais ou menos um mês, eu ouvi da boca de um crente, que ele alugou uma casa, e essa casa estava com luz e com água, tudo por R$600, era um sítio, era maravilhoso, a bagatela de R$600 só, já com luz e com água, tem lá o gato, tem as coisas lá, mas quando eu cheguei lá já estava assim, e a palavra fala que Deus usa o ímpio para abençoar o servo. Olha a mente do crente, se não foi ele que fez, Deus está usando o ímpio para abençoar o servo. Olha na visão dele como que Deus está abençoando o servo. Roubando. Entendeu? Deus usou alguém, tornou esse alguém ladrão para abençoar aquela pessoa. Isso é um modo de um cristão pensar? De um servo do Senhor pensar? Então, na cabeça dele, isso é bênção. Mas nós sabemos que é maldição. Ele é tão ladrão como a pessoa que fez o gato. Amém, irmãos? Tão ladrão quanto aquela pessoa. Então, na visão de muitos crentes, vamos colocar no dia de hoje, Sadraque, Mesaque e Abednego, no dia de hoje, numa dessas igrejas profanadas aí de fora, não é isso? Ele ia dizer, Deus me fez prosperar. Eu estou escravo, mas estou comendo bem, estou vestindo do melhor, Deus me trouxe para essa terra aqui, o povo pensou que eu estava escravo, pensou que era o diabo, mas foi Deus, olha como estou vivendo. Certamente muitos crentes pensariam desta maneira, porque tem crente saindo de casa 5 horas da manhã, chegando meia-noite em casa, ele não vê mais os filhos, ele não tem mais contato com a esposa, ele não tem, amados irmãos, mais tempo a ler a Bíblia, ele não tem mais tempo a orar, ele trabalha de domingo a domingo, mas porque está ganhando bem, ele diz que foi Deus que deu esse emprego para ele. Eu estou bem, irmão, e comprei um carro, Deus está me abençoando, consegui financiar a minha casa, uma bênção a minha vida, Deus entrou com providência. Mas que bênção é essa que não tem tempo para a esposa? Que bênção é essa que não tem tempo para os filhos? Que bênção é essa que você não ora mais? Que bênção é essa que você não lê mais a Bíblia? Que bênção é essa que você não está mais na eclésia, na igreja? Que você não está fazendo mais a obra? Isso é bênção ou maldição, irmãos? Que adianta ganhar a vida, o mundo todo e perder? Então, para muitas pessoas, o que aconteceu com Sadraque, Mesaque, Abednego e Belsazar, Daniel, né? Foi bênção. Foi levado para lá, não tocaram neles. Botaram num aposento diferenciado, com comida e bebida e roupas diferenciadas. Na visão de muitos, bênção ou maldição? Bênção. Só, queridos, eu vou dizer para você uma coisa. O que o conhecimento faz com você? Te liberta. O conhecimento, ele te liberta. A ignorância faz o que com você? Te aprisiona. A palavra fala que tanto Daniel
Quando Misael, Ananias e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram homens sábios e entendidos. E a Bíblia fala para a gente lá em Pedro, crescer na graça e no... Na graça e no... O crente tem um problema, ele não gosta de estudar. Ele não gosta de meditar, ele não gosta de estudar, ele não gosta de procurar o significado, ele não gosta de saber a história por trás daquilo, ele não gosta, não tem interesse. Mas quando você tem interesse e mergulha, a dimensão ela aumenta. Amém? O Senhor vê o seu esforço, tá? Em querer aprender, e o Espírito se derrama e abre a sua mente. E você começa a enxergar o que outrora você não enxergava. Amém, irmãos? E aí o que acontece, amados irmãos? Como eles eram sábios e entendidos, eles conheciam a cultura babilônica. Eles conheciam as religiões da Babilônia. E se eu falar para você que o crente tem que conhecer as religiões? Que isso, pastor? Tem que conhecer. Sabe por que a gente logra muito êxito quando pregamos para um católico? Porque a gente virou a história do catolicismo do avesso. Quando começou, aonde começou, quem foi, quem fundou, os dogmas, quando foi criado e quando foi a ascensão de Maria, tudo a gente virou do avesso. Tal qual o espiritismo, que muitos pensam que veio de Allan Kardec, veio mais lá de trás, não é isso? Tal qual a maçonaria. Minha esposa se recorda uma vez que nós tínhamos um auto center. Você lembra que grossura daquele livro da maçonaria que eu li? Mas não era da maçonaria, era de um pastor, grau 33, que havia se convertido a Cristo. Só que quando eu li aquele livro, já tinha lido a Bíblia várias vezes. Então quando você lê a Bíblia várias vezes, você sabe identificar se aquele livro está dentro da palavra ou não. Eu não aconselho você sair lendo o livro sem que você tenha lido a Bíblia pelo menos 2, 3 vezes. Quem está entendendo, diga amém. Para você saber que aquele livro é de Deus. E eu acabei de ler aquele livro era mais grosso do que a Bíblia. Ele era enorme, mais grosso do que a Bíblia. No dia que eu terminei de ler aquele livro de manhã na firma, por volta de umas 9h30 da manhã, uma firma que nós tínhamos, eu terminei de ler o livro. Chegou um rapaz, deixou o carro lá, falou, 12h eu venho buscar. Deu 12h, ele não veio, 12h30, todo mundo foi embora, ele me ligou, vou atrasar um pouco, me espera aí. Eu peguei a minha Bíblia, tinha acabado de ler o livro, botei no balcão e estou lendo a Bíblia, com as portas fechadas, só uma portinha aberta, ele bateu, entrou, tudo bem e tal, e ele chegou no balcão e estava lendo a Bíblia. Mas eu já tinha visto todos os símbolos maçons no carro dele. E eu estou lendo a Bíblia. Ele falou, você é crente? Eu falei, não. Ele, mas tu está lendo a Bíblia? Eu falei, eu sou um servo do Senhor. Ele, qual é a diferença? Aí falei com ele a diferença. Do crente para o servo. Ele falou, assim, isso aí que eu concordo, né? Tá, eu concordo com isso aí. Aí pagou, fez tudo aquilo ali e tal. Aí ele ficou meio curioso ali, me perguntou alguma coisa da Bíblia, eu não lembro. Ah, sim, me perguntou sobre aquela atitude de Salomão de querer dividir as crianças no meio, sabedoria. E eu comecei a conversar com aquele homem. Daqui a pouco comecei a pregar para aquele homem que chegou na oficina 1h13 da tarde. Era 4 horas da tarde. Eu estava com a Bíblia na cabeça e estava com o depoimento daquele homem que foi maçom. Então fui pregando para ele, derrubando a maçonaria à luz da Escritura, porque eu conheci a maçonaria pelo livro e conheci a Escritura. Então pela Escritura a gente foi derrubando. 4 horas da tarde. Aquele homem olhando para mim com os olhos fitos. Ele puxou um anel do bafomé, daquele bode, aqui. O olho dele encheu de lágrima, botou no balcão, a lágrima foi pingando. Ele puxou a chave do carro, tirou um chaveiro do compasso, colocou. Abriu a carteira dele, tirou uma coisa, falou, me espera só um minutinho. Foi lá no carro, tirou adesivo, tirou um negócio pendurado, uma coisa, voltou, botou. Eu já sabia o que aconteceu, eu estava glorificando por dentro. Ele falou, rapaz, dá para você sair de trás do balcão, que eu quero te dar um abraço? E aquele camarada me abraçou, ele chorava tanto que a lágrima dele corria aqui por trás, assim. Ele falou, muito obrigado por ter aberto meus olhos. Você pode orar por mim? E eu orei pelo aquele homem. E aquele homem se converteu. E hoje ele é um dos que dá estudo na internet sobre a maçonaria, o cristão e a maçonaria. Então, veja o que Deus fez. Veja o que o conhecimento ele faz com você. Então eu fui conhecer e no dia Deus me deu essa graça e essa experiência. A minha esposa sabe, lá em Magé, eu dei estudo sobre testemunhas de Jeová. Peguei de Charles Taze Russell, lá da Torre de Vigia, vim pegando lá de trás, quem foi ele, né, das sentinelas, o que eles pregam, o que eles ensinam, sobre o escravo fiel discreto. Quem conhece o escravo fiel discreto aí, levante a mão. Só você? O escravo fiel discreto, Francisco,
é um camarada que tem, não é isso, nas testemunhas de Jeová, né? A cada período é levantado um homem desse, ou consagrado um homem desse, e ele diz que o escravo fiel discreto é o único mediador entre o ser humano e Deus. Você sabia disso? Então, esse escravo fiel discreto, que é um homem, quando ele chega em umas das igrejas dele, um do salão do reino, quando chega em um desse salão, que eles vê que pisou o escravo fiel discreto, eles só faltam se urinar nas calças, porque ele sabe que quando ele entra dentro do templo, é porque ele veio tratar algo que está errado. Então todo mundo já entra em pânico. Porém, somente o líder do salão sabe que ele vai vir, e uma família da igreja que não pode falar que ele vai vir, porque se falar, essa família é excluída. E essa família que é escolhida para saber disso, é a família que vai recebê-lo, pelos dias que ele vai ficar aqui. E para uma família dessa receber esse homem, tá? É um prêmio para eles muito maior do que ganhar na loteria, do que ficar milionário, ou do que ser arrebatado ao terceiro céu. E aí é dado uma listagem para essa família, do que ele vai comer, de todas as exigências, é do bom e do melhor. E essa família, querido, vende até o que tem para cumprir essas exigências. É um homem altamente idolatrado. Isso é um pouquinho da torre de vigia, isso é um pouquinho, tá, das testemunhas de Jeová, fundado pelo lunático chamado Charles Taze Russell. Acabei de dar aula em Magé. Quando acabei de dar aula em Magé, eu falei, ó, Deus vai dar experiência para vocês. Ele deu experiência para quem? Para mim. E eu gosto de receber testemunho de Jeová. Eu paro, fico um tempo com eles no portão, chamo eles para dentro de casa, dou uma de João sem braço. Olha, é mesmo? Pô, interessante, rapaz. Eles vão falando, vão ganhando crédito. Puxa, tremendo, rapaz. Tá, me dá só um minutinho. Vou lá, pego a minha Bíblia, a gente tranca a porta, agora é minha vez. Deixa eu tirar mais dúvida. E cai por terra. Mas não no sentido de combater, de debater, mas de resgatar. Sempre que o princípio for resgatar, o nome do Senhor será glorificado. Quando o princípio for debater, mostrar conhecimento, Deus vai estar longe daquilo ali. E aí, amados irmãos, um vizinho meu comprou um terreno lá, começou a construir, e eu dei toda a assistência para ele. Pode guardar o material aqui, eu olho o seu terreno, né? Eu empresto o pedreiro, e ficou aquela coisa toda, aquele carinho, aquela atenção, tudo que a gente tem que ser assim, hospitaleiro, seja quem for, nós temos que ser, a Bíblia manda ser, e é maravilhoso ser. Demos toda a assistência àquele rapaz, até que eu comecei a pregar para aquele rapaz, dei um CD para aquele rapaz, e eu vi que ele ficou meio desconcertado. Ele, mas que dia é o culto? Um dia eu apareço lá. E um belo dia, eu estou lá na igreja, domingo, lá naquela outra igreja, ele chega com a família, eu fiquei como? Muito feliz. Ele assistiu o culto, no outro dia, 8 horas da manhã, na segunda-feira, o telefone toca. Ele, rapaz, é o fulano. Tudo bem? Tudo. Quero conversar contigo. É urgente, você pode me receber agora? Eu falei, agora? Ele, agora. Eu falei, tá bom, estou indo para aí. Antes de 10 horas, ele chegou lá em casa. Sentou, ele falou, rapaz, eu vou direto ao assunto. Eu sou testemunha de Jeová. E você sabe que aquele povo é correto, você sabe que o ensinamento dele é correto, deixa ele falar. Ele foi falando, tudo bem, mas qual é o problema? O problema é que eu fui na sua igreja, porque eu fiquei sem graça como você me tratou. Eu fiquei sem graça de não ir lá, eu nem poderia ir, mas só para poder, né, te alegrar assim, para poder ser recíproco o que você fez. Falei, tá bom, e aí? Só tem um problema, irmão, o quê? Eu nunca senti o que eu senti lá. Falei, tá bom, fala mais, testemunho de Jeová. Ele foi falando. Ele falou mais ou menos até umas 8 horas da noite. Falei, posso falar? De 8 às 9, eles se renderam a Cristo. E foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles conheciam a cultura babilônica. E eles sabiam que na Babilônia só tinha 2 coisas dentro da alimentação que não era consagrado a ídolos. Quais são as 2 coisas? E tem um absurdo que as pessoas falam, eu estou fazendo o jejum de Daniel, estou comendo água e legume. Ele não fez jejum. Ele só não comeu o que era consagrado. E por ter o conhecimento e temor, porque não adianta você ter o conhecimento, você tem que ter temor. Tem muita gente que sabe das coisas consagradas, sim ou não? Tem muita gente que tem um conhecimento bíblico lá em Coríntios que fala todas as coisas consagradas aí, é consagrada quê? É consagrada quê? O povo sabe sim ou não? Mas muitos, então tem o conhecimento, mas não tem o
temor. Mais do que o temor, não tem um amor a Deus. Porque se tem amor a Deus, fica com fome, querido, mas não come. E Deus não vai deixar com fome, vai enviar do céu. Eles tinham o temor e o amor a Deus. E por que eu vou te falar que eles tinham o conhecimento, o temor e o amor a Deus? Porque a palavra fala que não era só Sadraque, Mesaque, Abednego e Belsazar, que era, amados irmãos, sábio e entendido. Fala que vieram muitos. Mas Sadraque, Mesaque, Abednego e Belsazar, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, não comeram. Vou dar continuidade para você ver. De forma que depois dos 10 dias, que eles estavam mais belos, que eles estavam mais fortes, mais inteligentes, o rei mandou tirar a porção dos outros. Quem eram aqueles outros? Eram judeus como aqueles homens. Eram homens que acreditavam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que também eram sábios e entendidos, que conhecia a cultura e conhecia a religião babilônica, e aqueles homens também tinham a ciência de que todos aqueles alimentos eram consagrados, mas não tinha o temor e o amor que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel tinha. Tanto que você não vê falar mais de nenhum sábio entendido, a não ser desses 3 homens. Você pode glorificar a Deus? Então não adianta ter somente o conhecimento, tem que ter o amor e o temor a Deus. E esses homens amavam e temiam a Deus mais do que as suas próprias vidas. Mas quando lá atrás eles sacrificaram, não comendo os doces, não comendo as comidas, não vestindo as roupas, aquilo que era consagrado, aquilo ficou, amado, guardado no coração de Deus. E a gente tem falado sempre que quando você planta obediência, aleluia, você colhe bênção, e a bênção inclui livramento, inclui cura e acima de tudo salvação eterna. E Deus não se esquece disso. Então lá atrás, não foi visto benefício nenhum. Nenhum. Agora você imagina, amados irmãos, vamos botar aí que fosse mais uns 100 rapazes, uns 100 jovens como eles. Imagina lá no alojamento, na hora de dormir, aqueles 100 jovens falando: olha o que vocês arrumou pra gente. A gente comia carne, a gente comia doce, a gente bebia os melhores sucos. Por causa de vocês agora a gente vai comer legume e água. Por causa desse fanatismo de vocês, por causa dessa doença. Quem acha que isso aconteceu, diga amém. Com certeza. Vocês são fanáticos, leva tudo ao pé da letra. A gente estava bem lá, agora não vamos comer mais carne, a gente não vai tomar mais suco, a gente não vai comer mais o pudim, não vai comer mais a tortinha de limão, a gente não vai comer mais o camarão, a gente não vai comer mais nada disso. Eu vou falar de fé, tá? No estudo passado eu falei de cuscuz de fubá, quem se lembra? Eu falei de tortinha de limão e falei de camarão. Eu estava aqui semana, irmã, pastor, vem aqui em casa almoçar, pertinho, fui lá, comida, camarão, ou terra, aleluia, ô Senhor. Cheguei aqui no outro culto aqui, a irmã, pastor, tu não sabe o que te espera. A irmãzinha fez uma torta de limão inteira para mim, ó, fez para mim, mas eu dei um pedacinho para minha esposa. A outra foi e fez cuscuz de fubá, ó, que fé, hein? Hoje eu vou falar de lagosta, vou falar mais de quê? Mas o que, seu Luiz? Lagosta, me ajuda aí, irmão. Entendeu? Oi? Oh, não, filé mignon, não sou fã de carne, não. Suflezinho de bacalhau, Suflezinho de bacalhau, Querido, eu fico satisfeito com o ovinho adorê. Amém? Quem sabe o que é ovo adorê? Quem conhece? Ninguém conhece ovo adorê? É ovo frito, bem moreninho. Então, irmãos, presta atenção. Imagina o que esses homens sofreram. Imagina o que esses homens passaram. Vocês são doentes. Vocês são malucos. Vocês querem levar o pé da letra. Olha o que vocês arrumou pra gente. Agora eu vou provar para você que eles arrumaram inimizade, tá? Muitos jovens foram levados escravos, sim ou não? Quantos não se encurvaram à estátua? Significa que todos os outros se encurvaram. Pode levar o pé da letra não, rapaz. Tu vai morrer? Vocês vão morrer? Você está tentando a Deus, rapaz. Não custa nada. Tu está só se encurvando. O nosso coração não está nisso não. Pode se encurvar. Não. Mas vocês vão morrer que eu morra.
mas não vou negar meu Deus. Então, amado, a gente olha uma passagem, mas tem muito mais coisa atrás dela. Se fosse relatar tudo, não é isso? Não teria livro para caber tudo. Mas não pense que eles tomaram a decisão de não comer, né? E essa decisão afetou os outros, que ficou tudo bem. Não ficou não, irmãos. Não ficou não. Se muitos dele foi baixado, e ele decretou, falou, que eles comam o que Daniel, Misael e Ananias come, significa que todos aqueles outros se renderam. Eles se renderam à estátua de Nabucodonosor. Aí você pergunta, pastor, até Daniel já estava no serviço, tá? E um dos serviços de Daniel trabalhava em viagem. Então, possivelmente, nesse período, Daniel não estava, porque certamente ele não se encurvaria. Tanto eu provo que ele não se encurvaria, não é isso? E para que não houvesse dúvida, eu creio que o Senhor só permitiu, Leandro, a cova dos leões, para que essa dúvida fosse caída por terra. Então Deus cria a situação lá na frente, permite da cova dos leões, só para que não houvesse dúvida, porque eu já vi pessoas pregar e dizer que Daniel se encurvou, mas depois se arrependeu. Isso não tem na Bíblia, mas eu digo para você, ele não se encurvou, porque o Senhor visita ele, aleluia, lá no capítulo 7, também no capítulo 9, chamando ele de servo muito amado e muito desejado. É o Senhor agarrar no ombro do anjo, corre lá e dá a entender ele a visão. Perdoa, Tamar. Dá a entender a visão que ele é um servo muito amado e muito desejado. Deus tinha pressa em se revelar para Daniel. Então Daniel não se encurvou. Então, como Daniel, ele cuidava dos negócios do rei, em algumas províncias, creio eu, que ele estava viajando nesse período. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se encurvaram. Aquece 7 vezes mais, que aquecesse 14, que aquecesse 21, que aquecesse 28, que aquecesse 70. O Senhor ali estaria. Então no início não teve resultado, no início teve afronta, no início teve perseguição, no início teve vários tipos de coisas terríveis que esses homens viveram, não tiveram nenhum benefício. E o grande problema meu, e o grande problema seu, e muitas das vezes, é querer o resultado na hora, é querer o resultado no momento. No próprio livro de Daniel fala que ele fez uma oração para revelação de um sonho, revelação de uma visão. A palavra fala que houve batalha no céu, não é isso? Que Gabriel falou que teve que chamar quem? Miguel para intervir, para guerrear. A batalha durou 21 dias. No momento que você orou, saiu mas houve batalha. Nós esquecemos dessa batalha. Nós nos esquecemos dessa guerra. Que essa guerra está ligada diretamente à nossa confiança, está ligada diretamente à nossa perseverança. Tanto que a palavra fala que Daniel permaneceu em oração. Você não vê a resposta, vou parar, Deus não me respondeu, não. Ele permaneceu em oração, ele permaneceu no seu propósito. Mas eu e você temos um problema. A gente quer vir para o culto hoje, quer ver a solução amanhã. A gente quer orar hoje, quer ver a solução amanhã. A gente quer jejuar agora e quer a solução daqui a 1 hora. Esses homens simplesmente consagraram a sua vida. Esses homens amaram a Deus sobre todas as coisas. E quando chegou o momento que necessitou da intervenção sobrenatural de Deus, aleluia, o sobrenatural de Deus estava ali. Mas aqueles que negaram ao Senhor lá atrás, não rege aqui na Bíblia nenhuma experiência que eles viveram. Até porque esses homens não fizeram isso para viver experiência, eles não fizeram isso para ser livre da fornalha, eles fizeram porque amavam a Deus. Você está entendendo? Porque amavam a Deus. Experiência semelhante aconteceu com Daniel. Ninguém vai orar, ninguém vai interceder por 30 dias, ninguém vai se encurvar a Deus nenhum, a não ser ao rei. E foram lá para a janela de Daniel, que virava para Jerusalém, e ficaram esperando já na janela. Ficaram esperando já. Quando Daniel se encurvou para orar, mas aqueles homens falaram. Aqueles homens diz no capítulo 6, que eles não encontraram nada que pudesse acusar Daniel. Não tem nada que a gente pode pegar o Daniel em contrapé. O que a gente pode fazer? Tem uma coisa que a gente pode pegar ele. Daniel jamais vai ferir a lei do seu
o ímpio tinha convicção que Daniel não se negaria à lei do seu Deus. Então vamos criar uma lei contra a lei do seu Deus. Ó, e a gente está vivendo isso hoje, sim ou não? Quantas leis tem que vai contra o nosso Deus? Quantas leis tem que vai contra a nossa palavra? O momento que esses homens viveram, nós vamos voltar a viver. Nós vamos ter que se render a regimes, a leis, senão vamos ser presos. Quem tem fé, vai preso. Quem tem fé, de repente morra. Quem tem fé, pode viver isso. Pastor, quem tem fé pode morrer, pode ver, porque nessa época também você vê muitos homens de Deus que morreram. Mas estão aonde? Então o resultado é o mesmo, é bênção. Então a gente vai voltar a viver isso. A gente vai voltar. Mas quando eu leio em Joel, que fala do Espírito Santo sendo derramado sobre chuva serode, a palavra fala em Joel daqueles que vão perseguir o povo de Deus. E Joel fala o quê? Eles não vão achar, eles não vão conseguir alcançar, que Deus vai livrar. Lê o sobrenatural de Joel. Quem já leu aí, diga amém, Joel 2. É sobrenatural que Deus vai fazer pelo seu povo, sim ou não? Sim. Mas vai fazer sobre quem? Sobre o seu povo. Sobre aqueles que ele derramar a chuva serode, a última porção, não é isso? O derramamento final do Espírito sobre essa terra. Eu não quero perder isso não, você quer? Então, vai se voltar a viver o sobrenatural. E baixou uma lei. E quando Daniel quebrou a lei do homem, porque lá em Romanos, pastor, está dizendo, não é isso? Que toda autoridade é constituída por Deus, está dizendo que a gente tem que obedecer às leis, tá bom, tá legal. E se sair a lei da ideologia de gênero? Hã? E você for pai, você for mãe, tu vai deixar que o sexo do seu filho da certidão saia indefinido? E se for votada a lei que permite uma criança de 6 anos de idade aprender o que é sexo anal? Aprender o que é sexo entre héteros? E quando permitir, tá, que o modelo nu fique na escola, como nós vimos na exposição em São Paulo agora, um homem nu, completamente nu, deitado no chão, com o seu órgão para fora, e uma criança de 6 anos de idade apalpando aquele homem, eles chamaram de arte. Quem viu aí, diga amém. E aí, queridos? Ah não, a lei permite, tu vai deixar sua filha ir lá? Vai. Se a minha filha, ela entra no quarto e fala, vai lá para fora que o papai vai trocar de roupa, eu que sou o pai dela, dirá um homem que está ali. E muitas outras leis que vai ser votada. Como é que vai ser? Eu que pago minhas contas em dias, eu que tenho minha esposa, que tenho minha filha, nunca cometi crime nenhum. Vai entrar um casal aqui, homossexual, e vai dizer assim, a gente quer que o Senhor nos case. Eu com todo amor, com todo carinho, querido, eu amo vocês. Mas a palavra do Senhor diz assim, 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 e eu não posso ferir a palavra de Deus. Ainda vou pregar para eles. Eles vão sair daqui rindo, vão apertar minha mão com quem não quer nada, vão ali fora, vão na delegacia, vão dar parte, crime hediondo e inafiançável. A polícia vai entrar aqui e vai me levar preso, eu vou ficar 2 anos em reclusão, em regime fechado, sem direito à fiança, num país que o camarada mata aqui agora, ele dá 10 tiros na cabeça de uma pessoa, ele vai na delegacia e fala, eu acabei de matar um homem ali na rua tal, a polícia vai lá, testifica que foi morto, esse homem sai pela porta da frente. Quem sabia, diga amém. Ele não fica preso. Mas eu, por não negar a palavra de Deus, vou preso. Você pode esperar que isso é certo de acontecer, se essa lei for votada. E precisamos termos o que esse homem tinha, sim ou não? Sim ou não, igreja? E aí, irmãos?
É necessário falar de fé. Pegaram Daniel. Está escrito para não se encurvar ninguém, ele se encurvou. O rei gostava de Daniel, mas tem que jogar na cova dos leões. Não tem como não ligar a cova dos leões com 1 Pedro 1,8. Sede sóbrios e vigilantes, que o diabo, vosso adversário, está bramando, comunhão buscando a quem possa. Jogou Daniel lá dentro. Passou a noite toda se lamentando. Daniel, dá-se o caso do Deus ao qual você... Eu sempre repito isso. É como se ele dissesse, dá-se o caso do Deus que você serve no trabalho, na escola, na rua, em casa. Dá-se o caso desse Deus ter te livrado, vive, ó rei, para sempre. Que o meu Deus não achou erro em mim contra ti, nem pecado em mim contra... Oh, aleluia. Então o segredo é não ter o quê? Pecado, irmão. O segredo é não ter pecado, o segredo é estar em oração, o segredo é estar em jejum. O segredo, sabe o que é, amados irmãos? Não se contaminar com um programa que não agrada a Deus, não se contaminar com um filme que não agrada a Deus, não se contaminar com novelas, não se contaminar, amados irmãos, com palavreados, não se contaminar com aquilo que você pode ver, ouvir, comer, tocar, não se contaminar e viver intimamente com Deus. Por isso o Senhor, aleluia, enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Traduzindo, ele enviou o seu exército e aniquilou a ação de Satanás contra a minha vida. Ele aniquilou, porque esse leão foi literal, mas tipifica demônios, tipifica Satanás. O Senhor, por não ter achado pecado em mim contra ele, aniquilou a ação de Satanás contra a minha vida. Ah, pastor, o diabo está com fúria, se levantou. Deus pode aniquilar a ação dele. Ele pode estar pertinho de você. Ele pode estar bufando. Tu pode até sentir o bafo dele. O bafo tu pode até sentir. E tu pode estar até olhando para ele. Aqueles dentes enormes, babando, querendo te morder. Mas a boca não abre, porque o anjo está lá, ó. Nesse aí não. Imagina ele balançando o focinho. Nesse aí não. Esse aí é meu. Tu imagina que coisa maravilhosa? O que Daniel não tinha? O que ele não tinha? E por que ele não tinha pecado? Porque ele determinou em seu coração. Ele não falou com a sua boca, eu não vou fazer mais. A Bíblia fala que eles assentaram no seu coração. Assentar é determinaram em seu coração. Escrever essa lei no seu coração. Estava determinado, estava definido, era irrevogável. Eu não vou me contaminar, aleluia. Eu não vou me render, eu não vou me contaminar. Mas o que eu acho fantástico é que Nabucodonosor fala, Misael, Ananias e Azarias fala, rei, não precisa se dar esse trabalho. Porque o rei falou assim, olha, eu vou tocar de novo. O pífaro, a gaita, a sambuca, a guitarra, a gaita de foles, vocês vão se encurvar. Se encurvar, está tudo bem. Se não se encurvar, vocês vão se jogar na fornalha. Antes que eles começassem a tocar, ele fala, rei, não precisa, aleluia, se dar esse trabalho. Mas antes ele fala, quero ver qual vai ser o Deus que vai livrar vocês. Sabe por que estão fazendo tudo contra os cristãos aqui no Brasil? Sabe por que tem o Jean e o Willis da vida que estão peitando, fazendo e acontecendo? Porque o Brasil, ele não está vendo Deus na igreja. Ele não está vendo Deus na vida do cristão. Então eles não temem esse Deus. Eles acham que pode fazer o que quer. Eles acham que podem pintar quadro, podem fazer chacota, pode fazer esse filme profanado. Tu viu o filme que ele fez? O filme ele coloca na ceia, né? Eles colocam Jesus e os discípulos tudo como trans. Tudo com bota de couro, com fio dental, tudo. O filme que ele fez. Então eles brincam, eles fazem chacotas. Mas quando a igreja brasileira deixar de ser crente, aleluia, e se tornarem servos do Senhor, quando a igreja brasileira matar a sua carne e aprender a amar a oração, amar a palavra, amar o jejum, amar a obra do Senhor, amar o Senhor sobre todas as coisas, aleluia, Deus começar, um homem desse, ele cai fulminado num plenário desse, quando ele abrir a boca para tentar falar de Deus. Eu vou provar na Bíblia isso para você.
Mas como a igreja brasileira assentou no seu coração o contrário, ela assentou se contaminar com tudo de errado desta terra, porque achou bom e legal. Ontem mesmo o irmão mandou um vídeo para mim e botou assim no vídeo, uma festa de 15 anos de uma família assembleana. Ó, quem se lembra da Assembleia de Deus? Rígida. Rígida. Era uma igreja que Deus se manifestava, sim ou não? Tem que ver a festa, querido, de 15 anos. Luz piscando, canhão de tudo que... tudo no funk, tudo no funk brabo, aqueles funk pesado mesmo, só que com a letra, Jesus. E o povo tudo dançando, rebolando, até, não sei nem quem mandou o vídeo, mas quem que mandou o vídeo para mim? Tá lá no meu celular. E mandou ir rebolando, e botando para quebrar, requebrando mais do que tiazinha. E aquela coisa toda tal. E aí, queridos irmãos, é a festa do crente. O crente se rendeu a essas podridão. Cadê Deus? Está lá na porta batendo, porque dentro já não está mais. Aí fazem o que quer. Mas quando o povo está cheio de Deus, aleluia, quando ele está cheio do Espírito, quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. Não tem esse trabalho, rei, não se dê o trabalho. Quem vai nos livrar da fornalha de fogo ardente é o nosso Deus, o Deus que nós confiamos. E se Ele não quiser nos livrar, se encurvar a sua estátua, nós não vamos e nem aos seus deuses. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É impossível Deus não entrar na fornalha com eles. Deus não entrou na fornalha com eles, Deus já estava com eles, fora da fornalha. Irmãos, qual é o nome disso, pastor? Fé. A fé, irmãos, está ligado diretamente ao amor a Deus. Você só manifesta a sua fé se você amar a Deus. O que faz você crer é você amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele fala todas as coisas, é amar a Deus acima da sua vida. É amar a Deus acima do seu filho. É amar a Deus acima do seu esposo. É amar a Deus acima da sua esposa. É amar a Deus acima do seu cargo, do seu dinheiro, da sua casa. E esses homens amaram. Por isso Deus se manifestou. Por isso Deus se fez presente. E uma regra que está escrito na graça. Ela está escrito na graça. Essa regra. Mas ela já prevalecia desde o princípio. E essa regra está lá em Mateus 10. Para fecharmos. E isso é fantástico. Fantástico. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Mateus 10, todos abriram? Versículo 29. Não se vendem 2 passarinhos por 1 cêntimo, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. A igreja lê comigo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Continua. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. É uma regra que escrita, ela está aqui. Mas ela prevalece desde o início. Confessou o Senhor, não vou fazer porque sou servo, não vou lá porque sou servo, não vou recuar porque sou servo, eu morro, mas não nego, porque tu é maluco? Eu não sou servo. Confessou diante dos homens? Ele confessa diante dos pais. E qualquer coisa que aconteça na sua vida, que precisa acontecer, seja uma cura, seja uma libertação, seja uma restauração, seja a conversão de um familiar,
ela só acontece se Jesus te confessar para o Pai. Porque a palavra fala que Ele é o único mediador. É como aquele hino: não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. É Jesus que tem que confessar. Confessou ele aqui, querido, não se rendeu. Ele vai para o Pai e fala: está vendo essas marcas? Foi pelaquele ali, foi pelaquela ali. Ele confessou, ele se dá a conhecer ao Pai, a você. Aí o Pai fala para o anjo: vai lá. Leva o que para ele? A cura, leva a libertação, leva a restauração, leva o conhecimento, leva o encorajamento, leva para ele. E alguns ele fala: vai naquele lá, livra ele daquele problema. Não, traga-o para mim. Oh, aleluia. É o que morre no Senhor. É o que morre no Senhor. Como uma vez eu fui visitar uma senhora, e quando eu entrei dentro do quarto de hospital, eu vi 2 anjos. Eu nunca entrei num quarto de hospital que eu visse um anjo do lado direito ou do lado esquerdo da cama, que aquela pessoa não partisse. Mas que bom quando a gente vê anjo e quando a gente vê demônio. E quando eu entrei naquele quarto, um anjo de cada lado. Aquela senhorinha abriu o olho, estou pregando para ela, né? Com todo cuidado, falando da eternidade, que o melhor é estar com Deus, né? Que se ela sair dali, o nome do Senhor vai ser glorificado, se não for também vai ser glorificado. Ela esticou assim, segurou no meu braço e falou: meu filho, fica tranquilo, eu vou para o céu. Glória a Deus que a irmã crê desse jeito. Ela é, você não viu aqui do meu lado não? Ó, um aqui, outro ali, vieram me levar. Oh, aleluia! Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ela já tinha visto, eu pisando em ovos com o maior cuidado, ela já tinha visto. Você viu aqui, ó, um desse lado e outro daquele lado, vieram me buscar. Coisa linda, né, irmãos? Sem nenhum temorzinho da morte. Ela estava: ai, clama a Deus por mim, me ajuda que eu não quero ir agora. Ó, os anjos já estão aqui para me levar, não. Aqui, ó, um aqui e outro ali, ó. O senhor não viu, não? Rindo. Fica tranquilo. Daqui a pouquinho eu vou encontrar com Jesus. Ó, coisa linda. Deus fala: aquele lá, o que é que faz, senhor? Luta, guerreiro? Não, traz para mim. Traz para mim. Que a luta daquele ali acabou, a luta daquela ali acabou. Que Deus nos abençoe. Fique com esse estudo de fé. Busque ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé. Graças a Deus.